Olá, queridos! Eu sou o Paulo Silva, facilitador do conhecimento na Universidade Localiza, e você está prestes a conhecer o método que me fez ir de estagiário a gestor de uma das áreas mais estratégicas da Localiza &Co. Antes de começarmos, vou fazer a minha audiodescrição, porque inclusão está no DNA da Localiza. Eu sou um homem branco, tenho algumas tatuagens pelo corpo, estou vestindo camisa preta e uso óculos. Você vai perceber no decorrer do conteúdo que o método é ao mesmo tempo muito simples e muito eficaz, desde que você esteja disposto a colocar em prática o que eu vou te ensinar. Eu chamei o método de A Fórmula, um meio de ir do ponto A ao ponto B. O método é o combinado de 3 fontes, vários livros lidos, alguns estudos científicos e resultados que eu colhi por meio da experiência. E aí, bora viver a fórmula? Antes de seguirmos, eu quero te parabenizar. Se você chegou até aqui na nossa universidade, já abriu uma enorme vantagem em nome do seu desenvolvimento e da sua carreira. Eu espero que você continue firme nessa jornada e eu vou te mostrar alguns caminhos para isso. Vamos de conteúdo. O que queremos é sair do ponto A, que é o nosso momento atual, e irmos até o ponto B, que é onde queremos chegar, certo? Seja esse ponto B uma promoção ou mudança de área, se relacionar melhor com as pessoas ou fazer uma especialização, existe uma coisa em comum que eu vou deixar muito claro. Não vai ser fácil. Muitas vezes você vai pensar em desistir. Mesmo planejando, você vai ter que lidar com imprevistos e com frustrações. Sim, você vai se frustrar em vários momentos e isso faz parte, pessoal, isso é normal. Bem-vindos à realidade de pessoas que conquistam objetivos, queridos. A boa notícia é que você aprende a gostar desse modo de vida a partir do momento em que você confia no seu potencial e começa a ver os seus avanços e conquistas. A trajetória de todos nós é cheia de curvas sinuosas e com muita imprevisibilidade. Importante dizer para você que a sua jornada é diferente de todas as pessoas. Cada um de nós carrega um contexto e um processo único. É por isso que nós não devemos nos comparar com as outras pessoas. Nós podemos nos comparar quem somos hoje com quem fomos ontem, semana passada. Isso porque só nós temos o poder de mudar o nosso contexto e o nosso processo. Ninguém mais. Cada um carrega uma experiência e uma vivência diferentes. Você sabe a diferença entre vivência e experiência? O Mário Sérgio Cortella, um dos maiores professores e filósofos brasileiros, escreveu uma história e uma definição sobre experiência e vivência em um de seus livros. Presta muita atenção para você não perder a importância em saber separar vivência e experiência. O pintor francês Renoir, certa vez estava fazendo um quadro em público, numa praça. Em 5 minutos, desenhou um quadro maravilhoso. Um jovem com 20 e poucos anos estava ao lado dele e disse: "Professor, o senhor que é um mestre nessa arte, poderia me ensinar a pintar?" "Claro", respondeu. "Só que eu queria pintar como o senhor. Queria fazer esse quadro deste modo em 5 minutos." E aí o pintor respondeu: "Olha, gastei 5 minutos para fazer esse desenho, mas eu demorei 60 anos para conseguir isso." Há pessoas que parece que desenham, escrevem, operam, cozinham com uma facilidade inacreditável e o fazem com muita velocidade. E alguns, olhando de fora, imaginam que aquilo aconteceu daquele modo, naquele momento. Não, a experiência vai sendo construída no tempo. Posso até fazer um desenho, escrever um poema, talvez em 5 ou 10 minutos, mas sem dúvida isso resulta de uma experiência acumulada por anos ou décadas. A experiência vem de uma vivência intensa. "Paulo, como eu vou saber se eu estou no caminho certo, acumulando experiência?" Vai depender da sua finalidade, o nosso primeiro componente da fórmula. Acompanhe comigo essa imagem. No eixo vertical, temos a vivência e no eixo horizontal, temos a experiência. O que vai te guiar é o seu propósito, o seu motivo de fazer algo, ou seja, a sua finalidade. A Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do mundo, disse uma frase que ficou muito famosa e define a importância da nossa finalidade. A frase dela é:
crie a visão mais elevada e grandiosa possível para a sua vida, porque você se torna aquilo que acredita. É sobre você se imaginar no ponto mais alto em termos de conquista e acreditar na sua capacidade de execução. Pode ser difícil para você pensar numa finalidade tão filosófica, tão grande, como para mim também foi. Eu comecei definindo pequenas finalidades e à medida em que eu fui conquistando e amadurecendo o hábito de definir finalidades para tudo que eu faço nos dias de hoje, eu fui aumentando a complexidade das minhas finalidades. Hoje, uma delas é impactar positivamente a vida das pessoas. Por isso que eu estou aqui hoje te ajudando. Vou fazer um exemplo para a gente praticar juntos até o final desse conteúdo. Vai ficar fácil para você se identificar. A finalidade vai ser promovido em 1 ano. Vejam que eu fui bem específico, eu defini o que e quando. É importante que vocês também sejam bem específicos quanto à finalidade e o tempo. Vou te contar 3 verdades sobre a finalidade. A primeira é que ela precisa ser flexível. À medida que você conquista uma finalidade, é preciso definir uma nova. Em alguns momentos, você pode adaptá-la. Se você trocar de área sem ser promovido, por exemplo, porque entende que este movimento é melhor para a sua carreira, é importante que você tenha essa flexibilidade de alterar a finalidade ou o tempo que você quer alcançá-la. A segunda verdade é que pessoas sem finalidade não somam nada na vida de ninguém. Elas só subtraem. É nessa categoria de vida sem finalidade que estão as pessoas que só reclamam, que só veem defeitos, que só criticam e que só fazem fofoca. Essas pessoas vão acumular durante a vida muita, mas muita vivência e pouca, mas muito pouca experiência. A terceira verdade é que as pessoas com finalidade têm foco, o nosso segundo componente da fórmula. Antes de falarmos dele, eu vou te fazer uma pergunta para você refletir sobre ela. Não é uma pergunta de fácil resposta, vai exigir que você gaste um tempo pensando sobre ela. A pergunta é: qual foi a maior renúncia da sua vida graças à sua finalidade? Eu vou repetir. Qual foi a maior renúncia da sua vida graças à sua finalidade? O foco, nosso segundo componente da fórmula, é uma soft skill difícil de encontrar hoje em dia e de extrema importância para conquistarmos as nossas finalidades. Isso se deve à era digital que estamos vivendo. A quantidade de informações e a velocidade de consumo têm impactado a nossa capacidade de atenção. Um estudo científico feito em 2000 mediu a capacidade de atenção humana, 12 segundos. 13 anos depois, uma nova medição foi feita e a capacidade de atenção humana caiu de 12 para 8 segundos. 8 segundos é 1 segundo a menos que a atenção de um peixinho dourado. Sim, um peixinho dourado tem mais capacidade de manter a sua atenção do que a média de nós seres humanos. Podem imaginar se esse estudo fosse feito novamente 23 anos depois da primeira medição? Possivelmente nossa capacidade de atenção está ainda menor. Isso pode ser considerado um problema só para quem não se adaptar à nova realidade. A adaptação a essa realidade passa por filtrar o que é distração. Eu tenho 2 formas de fazer esse filtro. A primeira é, quando eu estou prestes a consumir alguma determinada fonte de informação, eu me pergunto: vai me ajudar a conquistar a minha finalidade? Se estiver, só bora, eu sigo em frente. Se não estiver, é distração. Se temos a finalidade de sermos promovidos em 1 ano, que foi o nosso exemplo e que eu tenho ficado muito tempo em redes sociais, vai me ajudar a conquistar a minha finalidade? Não. Então é distração. Trocar o tempo de redes sociais pela execução do meu PDI vai me ajudar a conquistar a minha finalidade? Sim. Então eu sigo em frente. Parece óbvio o que eu estou dizendo aqui para vocês, certo? E é óbvio, mas não é fácil. Se você quer colher resultados diferentes, você precisa ter comportamentos diferentes. A segunda forma que eu tenho de fazer esse filtro de distração eu chamo de distração de não. A palavra não mesmo.
O que você percebe nessa imagem? Essa é a representação que eu gosto de fazer sobre distração, sobre nãos nas nossas vidas. Essa imagem é composta por vários sims e vários nãos. É assim que passamos todo o nosso dia, rodeados de decisões que envolvem sims e nãos. A pegadinha é que existem vários nãos com a mesma cor do sim. E é exatamente assim que as distrações se camuflam. Às vezes elas vão ter a mesma cor do sim, o mesmo sabor do sim, o mesmo cheiro do sim, mas é um não. E a dica que eu te dou é: tudo que não é um sim óbvio deve se transformar em não. Voltemos na nossa finalidade de sermos promovidos em um ano. Eu costumo me relacionar com pessoas que se fazem de amigos e que me dão conselhos do tipo: nossa, você tá mudado. Antes você saía dias de semana com a gente, agora só fica querendo saber de estudar. Ou então, nossa, não pode nem contar uma fofoca que você já fica incomodado. Desse jeito você vai acabar sem amigos, tá? Esses são exemplos clássicos de nãos que parecem sims. Então, repetindo a dica, se você tem dúvida de que algo ou alguém é um sim, classifique como não. O sim é óbvio e tudo que não for é não, é distração. Vou te contar 3 verdades sobre o foco. A primeira é que o foco sem finalidade vira miopia. A miopia é a dificuldade de enxergar longe. Isso quer dizer que se você não é capaz de enxergar longe, você não consegue se preparar para os desafios que você pode vir a enfrentar. Te preparar para os desafios é a segunda verdade sobre o foco. Ele tem esse poder porque você tendo foco, você avança. E você avançando, você ganha confiança. Você ganhando confiança, você supera barreiras. A terceira verdade é que as pessoas que focam, fazem. E o faça é o nosso terceiro componente da foco. Antes de passarmos adiante, eu tenho mais uma pergunta para te fazer refletir. Como está o foco na sua finalidade? Vou repetir. Como está o foco na sua finalidade? Você já deve ter percebido que este conteúdo contém algumas verdades difíceis de engolir. O objetivo é esse mesmo, é causar um desconforto em você e, ao mesmo tempo, te municiar de condições para seguir em frente. A grande maioria das pessoas vai preferir continuar perdendo tempo, consumindo distrações, e tudo bem. Lembre-se que cada um tem um contexto e um processo diferente. Pode ser que este não seja o momento para essa pessoa consumir este conteúdo ou outro que ela escolha para se desenvolver. Se o seu momento é diferente, haja diferente. Gaste a sua energia com decisões que estejam alinhadas com a sua finalidade. Que tal refletir um pouco sobre isso? Eu volto com os últimos componentes da fórmula no nosso próximo episódio. Até lá!